saudades eternas. Eu comecei a perceber como eu gostava do espaço como um todo. Esse ano foi totalmente diferente, assim, pegou a gente muito surpresa. Não está sendo fácil nem para os alunos nem para os professores, não está sendo fácil para ninguém esse momento pandêmico, né? Nossa, foi muito difícil, muito difícil. Simplesmente tinha aulas que eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia. Eu acho que o EAD foi um aprendizado para todo mundo, tanto para os alunos quanto para os professores. A UNB EAD foi uma surpresa. Eu acho que a maior dificuldade foi realmente conseguir estudar em casa, né? É muito diferente. Esse processo online foi desafiador no sentido de que você tem que fazer, você tinha que fazer por sua conta. Foi um baque muito forte, né? Porque a gente estava no início da pandemia, não tinha muita informação do que era Covid-19 ainda. Foi um processo difícil, porque estava todo mundo bem perdido, né? Os professores estavam ali se esforçando, os alunos também. Como faz muita falta, o quanto que eu aprendia nos jantares com os amigos, sabe? A gente saía da aula, ia jantar no RU, por exemplo, e continuava trocando ideias, e se encontrava antes da prova para trocar ideia, para saber como é que estava mais ou menos para cada um. Esses momentos de interação eram fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem. Era fundamental, assim, convivência na universidade é fundamental para nossa aprendizagem. Isso foi o que mais ficou para mim, além do lazer mesmo, né? Que eu dançava na universidade, eu fazia yoga, então várias dessas coisas que a universidade me proporcionava e que não é possível à distância, né? Para mim a gente sempre perde um pouco, assim, a qualidade do ensino remoto não se compara à qualidade do presencial. Eu acho que foi desafiador manter o foco sozinha, de estudar, de cumprir a carga horária necessária, né? E manter a rotina de estudos bonitinha. Eu acho que foi bastante desafiador. Eu entrei no PIBID nesse modo remoto e tem sido muito desafiador para o grupo como um todo a gente conseguir parir um grupo nesse modo remoto, sabe? Está sendo bastante desafiador, mas muito recompensador também. Esse processo da pandemia influenciou minha vida acadêmica, principalmente no sentido de que inicialmente a gente teve uma semana de aula e depois a gente teve a pandemia. E a gente ficou meio sem saber o que ia acontecer por pelo menos 2 semanas. E quando a gente descobriu que não ia voltar presencialmente, pra mim foi meio um choque, porque eu tinha ficado 3 meses de férias, me preparando psicologicamente pra voltar, e a gente parou. E aí a gente ficou quase uns 6 meses sem ter aula mesmo, e anunciaram a nossa volta. Eu acho que esse processo de descobrir que a gente ia voltar mexeu um pouco com o meu psicológico, porque eu ficava nessa expectativa de ir e não ir, de saber se eu ia dar conta ou não dar conta. Então, inicialmente a pandemia foi meio um desestabilizador da minha lógica acadêmica. E quando a gente voltou para as aulas online, os principais desafios para mim, dentro da perspectiva de todas as disciplinas, foram os fóruns. Eu tive disciplinas variadas, de diversos jeitos, de diversos tipos de avaliação, mas eu tive 2 matérias que avaliaram, que uma das partes de avaliação foram os fóruns. Esse processo de avaliação pelo fórum me deixava um pouco perdida, porque às vezes eu esquecia, os prazos de uma disciplina e outra eram muito diferentes, e eu ficava meio preocupada, assim, com essa perda. Mas dentro das principais questões da pandemia, eu acho que a volta da UNB pelo meio online fez a gente perceber que existe a possibilidade e a gente consegue fazer as coisas de forma online. Foi pesado no início, foi complicado da gente conseguir seguir, mas depois que a gente pegou no ritmo, eu acho que foi um processo de aprendizado bem bacana. Para mim, a principal questão foi que o tempo do caminho de trânsito da minha casa para a UNB sumiu. Então, eu acho que esse foi um ponto positivo que eu vi dessa forma online. Como eu moro muito longe, as atividades da UNB que aconteciam a partir das 6 horas ficaram complicadas para mim, né? Quando a gente estava no presencial. Eu não me sentia confortável de voltar tão tarde assim para casa. E agora, pelo meio online, eu consegui participar de tantas atividades que antes eu não conseguia. Então, a gente teve todas essas possibilidades dentro desse processo online que eu acho que facilitaram a minha participação nesses eventos. Eu acho que a UNB, quando voltou às aulas, por mais que tenha sido todo aquele processo, né, de matrícula meio estressante, enfim, das aulas estressantes, até porque é tudo algo novo para todo mundo, não só
discentes, mas também os docentes, né, os servidores também. Mas eu acho que, no geral, pelo menos para mim, eu não tive muitos problemas, continuei com as mesmas matérias, e também por estar quase formando, né? Então, na verdade, eu não estou tendo muita matéria atualmente, então facilitou um pouco. Mas foi bom porque eu consegui ter outras coisas para pensar e fazer, quando as aulas voltaram, no caso, do que eu fazia antes, né? Porque eu trabalhava em escola, a escola parou, então não tinha muito o que fazer, e aí às vezes eu ficava meio para baixo. Então esse lado foi bom, mas quando voltou às aulas, aí vem toda aquela ansiedade de novo ter que colocar as coisas no prazo, mas claro, isso são formalidades que tem que ser seguidas mesmo na universidade. Só que assim, eu me senti meio fora do ritmo, sabe? Eu demorei para conseguir ter o ritmo que eu tinha quando eu estudava presencial, né? E assim, eu me senti bem mais cansado, por mais que seja até paradoxal, assim, de certa forma. Foi mais cansativo, porque não tinha algo certo, às vezes as aulas não eram síncronas, quando eram, às vezes estava com o sono todo desregulado e tinha que regular de novo, tentar regular para ir para aula, né, no horário. Foi das expectativas para 2021. Eu acho que, assim, as expectativas são as melhores, porque eu pretendo me formar. Eu só queria ter uma colação de grau, com um chapéuzinho, né, com os familiares um pouco ali. Mas, assim, se não for possível, também tá ótimo. As expectativas são boas, e justamente como eu falei, eu acho que a UNB tem me ajudado um pouco também nesse tempo de isolamento. Acho que minhas expectativas são boas, apesar de que 3 semestres no ano vai ser complicado, mas vamos ver como vai ser. Eu não achava que estava com Covid. Antes das aulas começarem, eu estava já passando muito mal, mas com uns sintomas de gripe, assim. Eu tinha febre, tosse, nariz escorrendo e tudo. Eu achava que eu estava com uma crise de sinusite ou com uma gripe comum. Como eu sempre fui muito em hospital, porque eu tenho muitas alergias, cheguei lá e fui normal, só fiz nebulização, tomei um remédio na veia, que já era de praxe. O médico falou, você está com outra crise de sinusite. Eu fiquei mais tranquilo, né? No primeiro dia de aula eu não fui para aula, nem na segunda, nem na terça, porque ainda estava muito ruim. Quando eu fui tomando os remédios, foi amenizando um pouco, né? E na quarta-feira eu cheguei para aula. Mas durante o dia eu fui cansando muito, com um cansaço muito forte, com fadiga. Eu tava com uma febre muito alta, mas eu fiquei em todas as aulas. Eu cheguei à tarde e fiquei até 10h30 da noite. Nesse tempo eu já tava doente, mas eu não sabia. Eu achava que tava com uma gripe normal. Continuei ruim. Na semana seguinte, mais ou menos no dia 18, eu fui no hospital de novo, já com uma falta de ar muito, muito grave. E quando eu cheguei no hospital, eu já cheguei fazendo tirando uma tomografia. Não tinha teste do Covid no hospital na época, só para quem estava internado. Pela imagem da tomografia, o médico falou que eu estava com Covid. E eu já estava provavelmente na segunda semana, e por não ter tratado direito, eu já estava com pneumonia. Eu fui para casa de ambulância e fiquei com um cilindro de oxigênio durante uns 20 dias. Foi um baque muito forte, não tanto por mim, né? Eu fiquei muito preocupado com os meus colegas que eu contato durante a aula. Eu encontrei muita gente de semestre, a gente com saudade depois das férias, então eu fiquei preocupado com essas pessoas, né? Foi quando eu decidi informar o CAFIU, e o CAFIU informou o curso, né? Aí a parte desse período também foi um caos, porque aí a UNB entrou em contato, a imprensa entrou em contato, então assim, eu já estava quente, aí foi um período bastante turbulento, mas eu quero aproveitar para agradecer muito a comissão de crise da UNB, que eles criaram durante essa pandemia, também agradecer a pessoa da Larissa, ela me ajudou bastante, ela sempre esteve comigo todos os dias, perguntando como eu estava, ela conseguiu para mim um atendimento psicológico quando a quarentena começou a durar muito tempo. Esse trabalho da comissão de crise foi muito importante para mim, então foi um período bastante complicado, mas graças a Deus deu tudo certo, e também a UNB que me ajudou bastante, né? Tanto com o atendimento psicológico que a UNB conseguiu para mim, tanto para questão de bolsa, questão de auxílio, então foi muito importante para mim esse trabalho da UNB. A UNB, ela nos proporciona um suporte bem grande, né? Porque a gente tem a biblioteca, a gente não passa tanto tempo no computador, né? Porque tem aulas presenciais, aí a gente tem que andar também, então mobilidade e tudo mais. Então, para mim, os principais desafios foi justamente ter que ficar o dia todo sentado no computador. Meu grau, assim, aumentou de vista, né? Aumentou de uma maneira horrível. Tive muita dor de cabeça, né? Saúde física também. Eu vi muita gente relatando sobre a saúde física, inclusive, porque a gente passa muito tempo sem
sentado no computador, então a saúde ocular, a coluna, enfim, a gente não consegue se alimentar direito. A internet também, para mim, foi um fator bastante relevante, porque tava em aula e o tempo todo a internet caindo, então eu não conseguia pegar as matérias direito, e aí, enfim, a gente vai só deixando. Questões familiares também, né, porque eu tenho 3 irmãos, então é constante barulho dentro da minha casa também, né, e aí eu não consigo estudar de forma efetiva. O tempo todo eu tenho que parar, voltar, e querendo ou não, a gente perde o foco e fica meio perdido. Então foram muitos fatores, assim. Nesse ensino remoto. Oi. Só um instante, Ana. Tudo bem. Cachorra. Sim. Pronto, Ana. Nada melhor para exemplificar o ensino remoto do que essa situação, né? Então, minha vida tá assim nesse ensino remoto. O UNB tem esse papel central, assim, na minha vida, né? Porque é minha segunda casa, é onde eu passo, assim, o maior tempo. Eu saio de casa, sei lá, 5 horas da manhã, que eu pego o ônibus direto, e aí só tem um horário. E chego em casa à noite. Então, assim, a maior parte da minha vida eu passo lá. Começou essa questão da possibilidade do ensino remoto. E aí eu confesso pra você que eu fui contra desde o início. Mesmo entendendo que várias pessoas que eu conheço queriam se formar para conseguir emprego e continuar suas vidas, porém eu ficava pensando em mim e em outras pessoas que não teriam condições de acompanhar esse ensino remoto. Porque assim, você precisa de um computador, você precisa de uma mesa, você precisa de uma cadeira, você precisa de um espaço adequado, você precisa de silêncio para estudar, você precisa ter saúde para estar estudando, o que não é garantido no meio de uma pandemia. E aí não só saúde, mas a saúde mental também da pessoa, porque todo esse processo nos afeta de diversas formas. Eu confesso para você que eu fiquei triste. Eu sabia que o ensino remoto, ele iria escolher quem poderia cursar esse semestre ou não, porque várias pessoas tiveram que trancar o semestre. Com o ensino remoto, eu me vi em uma situação de ler muito, estudar muito, fazer muitas tarefas. E assim, eu fiz todas as tarefas que os professores passavam e me ver em uma situação de não ter conseguido absorver o conteúdo. Sim, e começar a me culpar por não conseguir absorver o conteúdo. Aí eu senti o meu rendimento acadêmico decair nesse período. Eu não posso dizer que eu me adaptei ao ensino remoto. Eu sei que ele é necessário, né? Infelizmente, nos tempos que nós estamos vivendo, mas eu não consegui me adaptar ainda. Eu não posso dizer que me adaptei. Mesmo que o semestre já tenha terminado, eu acho que eu não me saí bem, de verdade. Não me saí como eu poderia me sair se fosse presencialmente, né? Se a gente não tivesse vivenciando tudo isso. Assim, eu acabei retirando algumas matérias também. Eu acabei fazendo poucas matérias em relação ao que eu gosto de cursar. Eu não culpo ninguém por isso, não. Muito pelo contrário, eu acho que todos os professores, assim, pelo menos os que eu presenciei, eles deram tudo de si mesmos, né, para que as aulas ocorressem da melhor forma possível. Eu, por exemplo, se eu fosse professor, ia ficar bem perdido, porque eu tenho dificuldade de mexer em computador e tal. Eu acho que eles tiraram de letra até bastante, assim, se a gente pensar, assim, como foi, assim, de última hora, né? Eu tive professores que fizeram cursos para poder se adaptar ao ensino remoto. Não foi muito legal, assim, o ensino remoto para mim. Graças a Deus também, no meu núcleo familiar, ninguém contraiu Covid, a gente não teve esse problema. Mesmo assim, por exemplo, eu tô trabalhando com meu pai também trabalha presencialmente, mas a gente não pegou, não. É isso, né? Pra mim mudou de um jeito muito radical, sabe? Eu não consegui lidar tão bem com as aulas remotas e com o ensino à distância. Eu não soube lidar com isso. Apesar das matérias que eu peguei, do meu departamento ter organizado bem certinho, os horários da aula certinho, pra mim não foi tão legal essa mudança. Pra mim, eu tive muita dificuldade em me adaptar, porque eu sou aquele tipo de aluna que gosta de estar presencialmente, gosta de pegar o caderno, escrever, de escutar, tirar minhas
estudo, especialmente, para mim foi muito difícil. Parece que o que eu estudava uma parte do dia se tornou o dia inteiro, sabe? Ficou difícil de adaptar isso, a questão de você ter o ânimo para estudar, você conseguir se concentrar. Eu mesma não consegui me concentrar tão bem quanto no primeiro semestre. Quanto à disponibilidade, conexão, internet, eu não tive problema algum. Assim, sou bem privilegiada, né, nesse quesito. Mas a questão de me concentrar, de separar um tempo para conseguir conciliar os estudos com as outras coisas, de cuidado emocional e ao mesmo tempo ir bem na faculdade foi muito complicado. Eu tive que superar várias barreiras comigo mesma, sabe? Eu sinto muita falta do espaço físico da UNB, começando pela questão de você poder ter um lugar para você separar, né, na sua cabeça. Agora eu estou indo para um lugar para eu estudar. Agora eu estou indo para casa descansar ou fazer minhas coisas. Eu sinto falta também de ver as pessoas, né, que faziam um curso comigo. E também eu sinto falta da BCE, por exemplo, porque era um suporte assim, incrível que a gente tinha quando precisava ler algum livro, tanto da faculdade mesmo, dos currículos, tanto de uma coisa de lazer mesmo, poder ter um lugar como a BCE para estudar. Então acho que isso fez bastante falta para mim. Isso foi, acho que, assim, a pior parte, não poder usufruir da BCE, desses espaços físicos. Enquanto estudante do departamento de filosofia, eu vi que o departamento ele foi acolhedor, ele foi um departamento que conseguiu entender a necessidade dos estudantes e conseguiu fazer esse diálogo também para poder fazer com que as aulas elas fossem, de fato, assim, chegassem aos estudantes como esperado. Dentro desse ensino remoto, que é diferente do ensino EAD, né? A gente ainda estava num processo de adaptação e a gente não conseguiu se adaptar conforme o esperado. Eu acredito que não, sabe? Eu acho que ninguém conseguiu se adaptar porque foi algo abrupto, ninguém imaginava que isso ia acontecer. Teve professor que, como talvez já tenha dado aula EAD, acha que é a mesma coisa, só que não é a mesma coisa, sabe? E nesse processo de ensino à distância, a gente tá com dificuldade ainda maior, porque teve professores que passaram muitas atividades, teve professores que não olhavam o lado dos alunos, né? Teve professor que contou presença de formas, assim, extraordinárias. Presença por e-mail, sabe? Eu fiquei, tá, tudo bem. E que não viu o lado do aluno. Não enxergou o lado do aluno, né? Era pra eu me tornar formanda agora, né? Mas eu não me tornei formanda porque eu não consegui me adaptar a esse processo EAD. Foi muito difícil pra mim saber que a partir do momento que a reitoria, né, colocou que as aulas iriam voltar, eu teria que começar a assistir a aula de uma forma totalmente diferente de como era anteriormente. Então, eu não consegui me adaptar de uma forma adequada. Eu tranquei 2 de 3 matérias que eu peguei. Eu só consegui aproveitar uma. E eu fiquei muito triste, né? Porque eu tranquei na última semana, porque eu tava tentando provar pra mim que eu ia conseguir passar, que eu ia conseguir me adaptar na última semana. E não consegui, né? Então foi muito difícil esse processo. O semestre começou, eu não tinha como acompanhar uma aula de forma efetiva, né? Eu não tinha computador, então tô muito feliz agora por ter um computador, porque a universidade me proporcionou isso, né? Eu espero que o semestre que vem seja diferente. É muito complicado pra mim, porque eu não consigo, de verdade, absorver o que eu absorveria se as aulas estivessem sendo presenciais. Eu acho que eu não consegui absorver metade do que eu absorveria, na verdade. Querendo ou não, a gente não consegue se dedicar tanto quanto. Nossa, eu achei muito ruim. Inclusive, vai ter, né, um semestre agora e eu tô pensando em não fazer. Vou deixar trancado e quando as aulas voltarem presencialmente eu volto, porque não rolou, assim, de verdade. Eu consegui passar nas matérias que eu peguei, não troquei nenhum curso, mas foi extremamente cansativo, assim. Foi desanimador, na verdade, né? Principalmente pra mim, que tô já no final do curso. É ano que eu deveria estar começando a fazer o meu TCC, a definir quem eu gostaria que me orientasse, definir tema, mas eu só deixei pra lá, porque foi totalmente desanimador mesmo essa situação. O que mais me afetou durante esse processo foi que, do nada, absolutamente do nada, desde que começou as aulas, a minha internet ela só não funcionava. E eu tenho um computador, né? Eu tenho estrutura pra estudar em casa, mas desde que as aulas voltaram, a minha internet ela simplesmente não queria funcionar. E eu sempre tinha que me deslocar da minha casa pra casa de alguma amiga pra poder assistir aula, pra poder fazer prova. Ficar distante um pouco da universidade me fez pensar mais, né, em outras coisas, né? Que eu não consegui focar mais na minha vida financeira. Tipo, eu tô trabalhando bastante. Consegui arrumar um estágio e tudo mais. Tô trabalhando muito. Nesse ponto, foi legal, assim, o EAD. Nesse ponto de eu conseguir tirar toda a energia que eu deposito, assim, na universidade e distribuir ela também para outras áreas, né? E eu espero que eu consiga manter isso
quando as aulas voltarem presencialmente. Felizmente, eu tive a oportunidade de manter minha vida estável em questão financeira, digamos assim, e a minha relação com a UNB sobre essa aceitação dentro da vida acadêmica mudou com o ensino remoto pelo fato de muito fluxo de informação, muita coisa chegando, e quando você começa a receber esse muito de fluxo de informação acadêmica, de muita coisa acadêmica na sua cara, você se sente pequeno, você fala, pô, eu ainda estou muito longe de alcançar, saca? Me dá uma certa sensação de impotência, que dentro da universidade isso já acontecia, mas que eu acho que pela aquela questão do fluxo de informação por causa do ensino remoto, me fez pensar sobre isso, me fez ter uma certa angústia. Nada que me incomodasse muito, mas me fez ter uma certa angústia. As atividades remotas, ela teve um lado bom, mas também teve um lado ruim, né? Eu sinto muita falta de ir para a UNB, de ver meus amigos, ver os professores pessoalmente, né? De ir ao RU, de andar por lá, por vários lugares bonitos, ficar na biblioteca, que é muito bom estudar na biblioteca. Mas as atividades remotas também me deram oportunidades que eu não consigo ter quando é presencial, né? Por morar longe da universidade, a gente perde muitas horas no transporte público, né? Então, com o ensino remoto, em casa, eu tive mais tempo para estudar e consegui fazer mais matérias. Ao mesmo tempo que também foi uma experiência muito diferente, né? Você estudar em casa, trabalhar em casa é muito diferente, porque na nossa cabeça, a nossa casa é um lugar para relaxar, você ficar ali, e não o seu local de estudo e de trabalho. Então, está sendo uma construção ainda entender isso, né? Mas acho que, no final, foi uma boa experiência. Eu consegui tirar boas coisas do ensino remoto. Eu acho que a maior dificuldade foi realmente conseguir estudar em casa, né? É muito diferente, tem barulho, tem coisas que você acha que para fazer em casa você vai ter mais tempo, né? Para estudar e para fazer outras atividades, e isso acaba, às vezes, te prejudicando um pouco. Minha maior dificuldade mesmo foi ficar tantas horas em frente ao computador, né? Que foi necessário, e não ter esse período de, por exemplo, sair de um prédio, ir conversando para o outro, parar para lanchar, que isso faz a gente relaxar antes de uma aula e outra, né? Ir no CA, conversar com seus amigos. Então, eu senti mais falta desse tempo também. A minha experiência com a UNB no ensino remoto foi uma boa experiência. Eu consegui aprender muito. Tive professores que nos ajudaram muito, entenderam que a gente está vivendo por uma época diferente, por algo que a gente nunca passou, a gente nunca vivenciou uma pandemia, vivenciou não poder sair de casa, ter que estudar por ensino remoto, teve suas dificuldades, às vezes, com as plataformas, com aprender a mexer em todas, né? Essas coisas que o ensino remoto traz, né? Porque é muito novo. Mas, no final, acho que foi uma boa experiência, que não teve perdas mesmo no sentido acadêmico, de faltar uma coisa ou outra, ainda mais que nossas matérias são muito teóricas na história, né? A gente não tem muitas matérias práticas que precisa ir ao laboratório, etc. Mas, no final, acho que foi uma experiência boa, uma experiência válida. E eu acho que o fato da universidade ter retomado as aulas em meio à pandemia, pelo ensino à distância, foi importante acho que importante, em primeiro lugar, para manter os alunos unidos. Se não fossem as aulas, talvez os alunos perdessem contatos uns com os outros. E segundo, mantendo as aulas, mesmo que à distância, isso ajuda também na questão emocional. A gente ficar só em casa, preocupado, com medo, e sem, de alguma forma, manter as atividades do dia a dia, como o estudo, o trabalho, a realidade fica mais difícil. Quem trabalha tendo a oportunidade de continuar trabalhando de casa, quem estuda tendo a oportunidade de continuar estudando dentro de casa, isso além de permitir que você continue, recebendo seu salário, continue avançando no seu curso, isso também é um fator que ajuda no equilíbrio emocional, na saúde psicológica nesse momento que está sendo tão difícil para todo mundo. De forma remota, eu optei por fazer as disciplinas que eu considero vão ser menos decisivas na minha formação, vão ter menos impacto, que eu vou usar menos depois que eu me formar, e decidir que as disciplinas que eu considero mais importantes para minha formação, eu vou tentar fazê-las quando as aulas forem retomadas presencialmente. Enfim, minha experiência está sendo boa. Eu acho que valeu a pena continuar, não ter parado, enfim, para manter esse contato com os colegas, com os professores, com o ambiente acadêmico. Eu não esperava, eu fiquei um pouco chocada quando começou. Para mim não teve o mesmo sentido das aulas presenciais, porque para mim as aulas presenciais eram muito de convivência, conviver com as pessoas, conviver com os meus amigos, até conviver com os professores. No ensino remoto eu já não senti isso.
começo eu senti que era, sei lá, eu tava tipo fazendo um curso online, não era uma universidade, eu não me sentia no ambiente universitário. Eu não tive problemas, mas não me senti dentro da Universidade de Brasília, me sentia mais solitária. Eu ainda tô fazendo alguns trabalhos remotos, porque eu tô no PIBIC, então as nossas reuniões são online, né? A gente tem que ler os textos sozinho, não tem grupo de discussão presencial, mas o PIBIC eu ainda tô me sentindo mais universitária do que com o ensino remoto das aulas mesmo. Eu acho que eu consegui levar bem o semestre, só que eu achei mais complicado. Acho que foi uma boa decisão da UNB manter o semestre mais curto, porque acho que todo mundo, meio que no final do semestre, estava fatigado, já estava exausto da rotina dessa aula EAD. Eu entendo que teve gente que ficou um pouco emocionada, assim, EAD, vou pegar um monte de matéria, e depois ficou, não é tão simples assim. Então acho que as pessoas conheceram mais também nesse período, já sabem como funciona. Eu tenho boas esperanças.